Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolo de Jesus hoje. E também, da mesma forma, não existe mais profetas, tá bom? Ok? Entenda que apóstolos foram testemunhos oculares de Cristo Jesus e profetas recebiam a palavra. Hoje em dia não precisamos de profetas porque temos a palavra de Deus já concluídas. Hoje em dia, quando profetizamos, quer dizer que estamos proferindo do que já está escrito na palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso é mentira. Se alguém fala que tem revelação fresquinha, que algum Deus deu uma revelação para ela, o Espírito Santo revelou, é mentiroso. Não existe mais apóstolos e não existe mais profetas. Tudo bem? Cessou. Vamos dar continuidade. Esse é o vídeo de número 3, onde a gente fala sobre a salvação por graça, por meio da fé. A fé que não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que a gente não se glorie. Todo tempo eu quero estar falando sobre, nesse vídeo 3, eu comecei falando sobre a salvação, sobre a graça, né? E vim convergindo para essa linhagem. Eu procuro sempre estar tentando pregar o evangelho, que é um evangelho para cristão, é um evangelho para quem, vamos dizer assim, já conhece o evangelho, porquanto eu já fui um desses que achei um dia que eu conheci o evangelho, que eu tinha que fazer para ser salvo, que eu tinha que lutar para poder manter a minha salvação. E todo tempo eu cria que quando eu tinha pecado para a morte e não tinha mais como me restaurar, e tem todo uma coisa, sabe, que chega, dá até tristeza de relembrar, mas todo tempo essa tristeza o Senhor acabou a partir do momento que Ele me deu a paz, a certeza da vida eterna, que só Ele pode dar, que só está nele, só em Cristo a salvação. Quem crê em Cristo tem vida eterna, como está escrito, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, ou seja, já agora eu sou feliz, porquanto eu posso falar, encher minha boca para falar que eu sou salvo, que eu vou receber salvação, não, mas que eu já recebi a salvação. E muitos ficam perplexos, perturbados com isso, quando falam, não, como assim? Você pode perder. Não posso perder, porque eu não fiz nada para receber a salvação, apenas criei. E se eu criei, é porque eu fui influenciado de fora. Ou seja, o Senhor me capacitou com o dom da fé, como a palavra dele fala. Porque todos que vão a mim, que o Pai me deu, serão, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Assim diz o Senhor Jesus, que serão todos que vão a Ele serão ensinados pelo Pai. Ou esse ensinado pelo Pai nada mais é do que o dom da fé, para que possa crer no seu Filho. Ou seja, se Deus não influenciar o nosso coração, a nossa mente, a podermos crer no seu Filho, não temos como crer, porque todo homem é inimigo por natureza de Deus, devido à raiz do pecado que foi plantada lá no Éden. Bom, agora que a gente já deu aquela esclarecida sobre a salvação, né, nesse comecinho, vamos dar início aqui. 1 Coríntios 11, eu separei aqui o versículo do 1 ao 11 para a gente poder ler, mas eu tenho uns outros versículos, as coisas para a gente poder ler aqui também. E para não ficar muito grande, não ficar muito puxado, eu vou dar uma resumida esclarecidamente. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre
a mulher trazia a cabeça coberta, velada, com véu, ou com chapéu, com boné, que seja. Aqui ficou véu tal nas traduções da Bíblia, mas o certo é cabeça velada, ou seja, coberta. Não importa com o que seja coberta, mas a mulher, para estar proferindo a palavra de Deus, ou orando, ou nas reuniões, ela deve trazer a cabeça coberta. E todavia nós encontramos no versículo 10, portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. E é muito claro, ou a pessoa quer obedecer a Deus ou não, por causa dos anjos. Muitos falam que eu encontrei com uma vez com um vizinho aqui, que ele é batista. Ele, não, isso é coisa da época, porque as mulheres lá em Corinto antigamente tinham muitas prostitutas e raspavam a cabeça e tal coisa. E eu peguei e falei para ele, você já viu algum livro de estudo da história tratando disso? Não. Tá, beleza. Você acreditou porque te falaram, certo? Bom, então vamos lá. Vamos acreditar no que está escrito na Bíblia. Eu falei, anjos mudam de tempo em tempo? Ou os mesmos que foram criados no princípio são os mesmos de agora? Não, são os mesmos de agora. Então, anjos têm moda? Tem modinha? Eles mudam de estilo? Não, é a mesma coisa. Então, aqui deixa bem claro esse versículo. Por causa dos anjos. Mas por quê? Por causa dos anjos. Não me pergunte ao Senhor. Tem passagens que falam que é nós que vamos julgar os anjos. Porque também não diz. Tem coisas que não é para a gente saber agora. Quando que nós vamos julgar os anjos? Quando nós já estivermos com o Senhor. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, no fim de tudo. Então, nós sabemos que os anjos atentam atenciosamente para observar a igreja. A igreja é uma novidade para anjos. Os anjos olham a igreja e ficam assim, de boca aberta. Como pode? Esse cara ontem, ele estava perdido, ele estava condenado ao lago de fogo, e todavia, agora ele tem a salvação garantida. Ele tem o Espírito Santo agora habitando dentro dele. E isso para os anjos é uma coisa de outro mundo. E só Deus consegue fazer isso. Deixar seres que estão aqui antes da criação do homem, de 2000 anos para cá, ficar assim, bascado com o que é a obra de Deus. Então, a pessoa fica a critério dela, se ela quer obedecer a Deus ou se ela quer obedecer a homens. A palavra de Deus diz que a mulher deve sim trazer a cabeça coberta e o homem não deve cobrir a cabeça. Do mesmo jeito que o homem não deve ter cabelo crescido, do mesmo jeito que a mulher não deve ter cabelo curto. Mas a mulher não pode cortar o cabelo? Não. A mulher pode cortar o cabelo. A mulher não deve ter cabelo igual de homem. Entende? Eu não devo ter cabelo igual de mulher. Entendeu? E todavia, mas qual a altura que eu posso cortar? Quantos centímetros para cima e quantos para baixo? Não tem uma regra. Mas vai muito. A gente tem o Espírito Santo de Deus. É Deus quem guia os nossos pensamentos. E automaticamente, se uma mulher corta o cabelo a uma certa altura e aquilo não soa bem no coração dela, ela fala, eu não vou cortar mais desse tamanho. Porque ela sabe, cada um deve saber como deve portar o seu vaso, que é o seu corpo, o seu templo. A gente deve saber conduzir o nosso ser. Entende? E muitas vezes as pessoas querem, não, mas a mulher tem que fazer assim, tal, cortar o cabelo tem que ser de tal jeito, tal forma, tal centímetro. Não, esquece isso. Somente pergunta ao Senhor o que Ele quer e certamente
se atenta às pequenas coisas que ele quer, e as demais coisas ele vai revelar para você. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, aos poucos ele vai te dando mais tarefas, ele vai te mostrando mais coisas, por quanto você vai pegando amizade com seu pai. Pai, eu falo pai porque quando a gente é nascido de novo, agora nós somos filhos de Deus. Então devemos andar como filhos. E um bom filho anda com amizade com o pai, querendo saber dos negócios do seu pai, de tudo que convém ao seu pai, entende? Porque quando somos filhos, queremos fazer a vontade do nosso pai, tá bom? Vamos ver aqui. É 1 Coríntios 14. Eu trouxe um versículo anterior, 1 Coríntios 13, o último versículo 13, tá bom? Agora, pois, permanece a fé e a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes três é o amor. Esse foi o último versículo do capítulo 3. Lembrando, eu peguei ele porque lembrando que a Bíblia não tem capítulo e não tem versículo. Como assim, Daniel? Não existe. Isso aqui é uma invenção nossa, de oriental. E oriental, nem lembro mais, aqui é Oriente, né? Ocidente. E todavia nós vemos que deu branco agora, já nem lembro mais se sou oriental, se sou ocidental. E todavia nós vemos que os versículos e capítulos ficaram muito bons, por quanto a gente consegue achar onde estão as coisas, são escritas com mais facilidade. E todavia isso é muito bom para a gente, mas a gente tem que entender todo o tempo que são cartas. Então a gente tem que ler com essa figura de cartas também, para a gente poder entender melhor. Então, todavia, o maior deles é o amor. Então isso aqui é a chave de tudo, mas para entender melhor ainda. Segue o amor, versículo 14, capítulo 14, a partir do versículo 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Lembrando que esse profetizar hoje em dia é proferir o que já está escrito, o que já foi profetizado, o que já está na Bíblia. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Bom, aí lembra que eu li aquele último versículo do 1 Coríntios 13? Eu li esse último versículo, por quê? Porque ele é muito interessante, que ele trata que o principal, que é o amor. E quando eu entendo que a edificação da igreja, vou falar em língua, então eu não estou edificando a igreja, entende? Então, não, mas fale assim. Pessoal, pode falar, mas primeiro é o amor. E o amor, ele não é egoísta, ele, vou me edificar. Não faz sentido, entende? Automaticamente, uma pessoa acha que pode falar falar que em língua. Não, sabe?
Fala nas suas palavras para a edificação da igreja. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação da igreja. Mas o que edifica, sabe, o que fala em língua normal, profetiza, está falando em língua normal, ele está falando a igreja, ele tá somando, ele está trazendo o amor para dentro, do culto dali, sabe, da igreja. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, você vai querer edificar a si mesmo? E aonde ficou o amor? E o principal desses dons qual são? O amor. Aí tem a questão que uma pessoa, não, mas sabe, o apóstolo, se a gente vai continuar lendo aqui, vocês vão conseguir entender que o apóstolo deixa bem claro. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, e a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, você interpreta? Não? Então, quietinho. É bom. A melhor coisa que tem é ficar em comunhão. E agora, irmãos, se eu falo, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitareis? Se vos não falar ou profetizar de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fui ex-militar do exército, né? Então a gente tem os toques, voltas volver, toque de sentido, de cobrir ombro, arma. E todavia, se um corneteiro der o toque errado, ninguém vai sentido. Ele deu o toque errado, ninguém vai fazer sentido, ninguém vai falar, o que esse cara tocou? Vamos olhar pro cara do outro assim, ó. Entende? E isso que ele tá falando, quando alguém tá falando em língua, quando eu tava em denominação ainda, eu tava numa salinha que tem aqui perto, né? Eu era daquela seita brava congregação, e o pessoal no final do culto começou a todo mundo falar em língua, e eu já tinha certeza da minha salvação. Eu tava igual Pedro, já tava arrancando a orelha de um cara de gente onde eu tava, porque eu não entendi, começava a perturbar o pessoal falando do evangelho da graça, meio que obrigando a pessoa a crer em Jesus Cristo, achando que eu podia fazer algo assim, e fazer a pessoa se converter na marra. E automaticamente o irmão que estava lá, né, que me conhece desde criança, ele começou a falar em língua, ele que estava atendendo, ele começou a falar em língua,
Eu tava dando glória e tal, todo, e começou a falar em língua, eu calei. E fiquei olhando pra cara dele. E lá era uma salinha, eu tava sentado na frente, então eu fiquei assim, cara a cara com ele, assim, muito perto mesmo. Como, assim, bem, um olhando pra cara do outro, assim. E automaticamente ele viu que eu parei de dar glória toda. E aí ele ficou ficando meio sem graça, meio sem graça. Aí foi meio que diminuindo e foi, acabou. Aí depois ele ficou, você não gosta de língua não? Sei lá. Irmão, sinceramente, o que o irmão falou? Aí já deu aquela. Não, mas a palavra fala para não proibir de falar em língua não. Eu falei, mas a palavra fala que fale 2 e quando no muito, 3. E haja intérprete. Aí, mas o povo, mas o Espírito Santo de Deus não quer fazer a vontade do povo, não. Está fazendo a vontade de Deus. E eu tenho certeza que ali não é manifestação do Espírito Santo, por conta do Espírito Santo não traz confusão na igreja. Não traz. Assim, é triste. Pessoas que a gente gosta, que a gente viu, eu vi, a maioria das pessoas hoje em dia olha para mim meio esquisito, alguns já nem falam comigo, assim, por conta eu ter saído da denominação, para eles é um... E, assim, muitas, assim, minha família, assim, praticamente, minha tia, minhas primas, tenho tanto da família por parte de mãe, quanto da família por parte de pai, que pertence a essa mesma denominação. E, assim, é triste, porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir, porque ali encravam um encargo tão grande a pessoa, que realmente a pessoa começa a achar que ali é o certo. Mas vamos deixar isso de lado, vamos dar continuidade e vamos chegar nessa parte que eu estava comentando sobre... até me perguntava. Bom, vamos dar início aqui, de novo, aqui, a partir do versículo... A partir do versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede crianças, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei por homens de outras línguas e por outros lábios de estrangeiros falarei, e os entre vós, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, aqui, todo caso, a gente vê aqui que o dom de línguas é algo especificamente para judeus incrédulos. Todavia, para provar para eles que ali eram manifestações do Senhor, e todavia tinha profecias a respeito dos dons de línguas. E nós vemos em Atos 2 que os apóstolos, os irmãos que estavam ali congregados, eles falavam na língua daqueles homens, em Panfínia, Egito, Arábia. Todavia, eles falavam da parte do Senhor, e falavam em línguas estrangeiras, não é línguas estranhas ou línguas dos anjos, como muitos acham. E falam, língua dos anjos. Não é língua dos anjos. Não é língua dos anjos, tá bom? Deixa eu ver. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, aqui no versículo 22, a gente vê que
a língua não é para os crentes. A língua é o quê? Para os incrédulos. Então, quando um cristão naquela época falava em língua, era para provar que era para ser convertido. E a gente vê lá em 1 Coríntios 10, onde Pedro, lá na casa do centurião Cornélio, tinha muitos dos judeus com ele. E, todavia, aquilo era para dar prova de que o Espírito Santo tinha sido dado aos gentios também. Então, todavia, é isso que está falando na palavra de Deus. E, ou seja, o Espírito Santo, dom de língua, não é um dom para... que Deus não dá dom para ninguém brincar. Ah, o Senhor me deu um dom de língua, para me falar em língua. Que serventia tem? Então, a pergunta é essa. Porque tudo na obra de Deus vai ter uma serventia para Deus. E tudo tem que ser para honra e glória de Deus. E não sua. Não para você brincar, para você... Ah, não. Não é. Tá bom? A partir aqui do 26. Que fazei, pois, irmãos, quando vos congregar? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém fala em língua, faça-se isso por 2, quando não muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Ou seja, aqui foi o versículo que eu estava falando lá da denominação onde eu congregava, né? E toda vez nós temos que ver isso, que não vou proibir ninguém, pode proibir ninguém de falar a língua, mas observa, tem incrédulos, judeus, para convencer eles de que é a palavra de Deus, e pode falar, tá bom? 1, 2, quando no muito 3, e haja intérprete. E se não tem intérprete, fique calado. Então, melhor você ficar calado, sabe? A palavra de Deus fala e as pessoas certamente não conseguem ouvir. Não é que não conseguem, é que elas querem fazer a vontade do seu ventre. Elas querem se aparecer. Muitas são manifestações carnais. São corpo que é condicionado igual eu escuto muito pessoal. Nossa, fui no culto hoje. Nossa, culto de arrepiar. Nossa, tem que ver a sensação que eu senti. Isso são sensações carnais. São sensações que a gente sente na carne. Entende? Eu não estou falando que sentir certas coisas são ruins, mas são carnais. Todavia, o Espírito é aquele que entende as coisas de Deus, entende que se o Senhor fala que é por fé, que entende que o Senhor fala que vai resolver tal coisa, a gente... Não, o Senhor falou, a gente confia. E quem confia já é o Espírito que está em nós, que habita em nós, que está concordando com o nosso espírito. O Espírito de Deus agora concorda com o nosso espírito. Aliás, o nosso espírito concorda com o Espírito de Deus, porquanto o nosso espírito, ele não era o espírito mundano, mas a partir do momento da nossa conversão, ele passou a sofreu uma influência do Espírito Santo que habita nele. Entende? Nosso corpo habita um outro espírito, além do nosso corpo, do nosso espírito normal. Porque agora nós temos o Espírito de Deus. Porque se não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e fale os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Então aqui a gente vê
que a pessoa, ela pode falar consigo, fique quieto, fala em consciência, fala com Deus por dentro, entende? Consigo mesmo, com Deus e consigo. E aqui nós vemos sobre profetizar, e a questão é a mesma, todos podem profetizar. Para esse vídeo não ficar muito grande, que esse aqui já ficou bem maior que os outros, eu vou fazer um quarto vídeo dando continuidade sobre os dons de profecias, né? Sobre profetizar, que é proferir a palavra de Deus. E lembre-se que a salvação é por graça, somente pela fé em Deus, que essa fé não vem de nós, é dom de Deus, entendeu? Que a gente não fez nada para receber, por isso o nome é graça, favor imerecido. Fique com Deus, espero que seja de bom proveito esse vídeo.